Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos agora para a nossa 11ª e última aula, que vai ser a aula que a gente vai abordar o tópico das partículas idênticas. No caso, quando eu falo que essa é a última aula do curso de Quântica 2, pelo menos ela é a última desse primeiro bloco que eu estou gravando. Existem outros tópicos que poderiam ser abordados no curso de Quântica 2, que a presença desses tópicos ou a ausência no curso de Quântica 2 depende muito do professor e da referência que utiliza. Baseado, pelo menos, no que eu acho essencial para ser visto num curso de Quântica 2 de graduação, em conjunto com o Cohen, que é a referência que eu estou usando. A princípio, no primeiro momento, essa 11ª aula vai ser a última do curso de Quântica 2. É possível que, no futuro, eu complemente esse curso de Quântica 2 colocando alguns tópicos adicionais. Ok? Então, enfim, por isso que eu estou falando que, a princípio, é a 11ª e última aula. Esse tópico daqui das partículas idênticas, ele meio que, pelo menos fecha o contexto todo de descrição da mecânica quântica que a gente iniciou lá na nossa segunda aula de postulados da mecânica quântica. No caso, lá na segunda aula, quando eu fui introduzir os postulados, a ideia era introduzir o conjunto de regras, certo? Postulados, axiomas, que a gente utiliza para poder fazer a nossa descrição quântica. A descrição quântica ela é feita em termos de postulados que falam para a gente como é que a gente faz para poder caracterizar um sistema, como é que a gente faz para poder evoluir o sistema no tempo, determinar as probabilidades e por aí vai. A questão, e eu até cheguei a comentar isso lá atrás, se não me engano, e eu falo se não me engano, porque eu gravei esse curso tem um punhado de tempo, pra vocês terem uma noção, eu estou gravando essa aula no exato dia 5 de julho de 2024. E o curso de Quântica 1, eu gravei ele em 2020. Então, e realmente foi em torno, e foi no segundo semestre. Então, tem um pouquinho mais do que 4 anos que eu gravei esse curso. Então, enfim, eu tenho quase certeza absoluta que eu falei que estava faltando ainda um postulado, que é o postulado que a gente vê no contexto de partículas idênticas, que, de forma até bem engraçada, é o último tópico que a gente vê no curso de Quântica 2. Certo? Então aqui a gente, pelo menos eu vou começar introduzindo a ideia do que significa, a gente tratar partículas idênticas, qual é a ideia por trás disso, no ponto de vista físico. E depois, enfim, a partir da introdução de algumas ferramentas, eu vou também anunciar com vocês o último postulado da mecânica quântica, que é o postulado dos estados completamente simétricos ou completamente antissimétricos, para aí sim a gente ver, enfim, um desenrolar de como é que é a descrição de um sistema de partículas idênticas. Então, só para a gente começar, pelo menos, a entender o que significa essa ideia de partículas idênticas, a gente tem que levar em conta tudo que vai ser trabalhado aqui quando a gente tem algum sistema com mais do que uma partícula do mesmo tipo. Então, por exemplo, se você está analisando um átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. Próton e elétron são diferentes, são distinguíveis. Eles possuem características intrínsecas que são diferentes. Eles possuem massas diferentes, eles possuem cargas diferentes, pelo menos no que diz respeito ao sinal, enfim, não são o mesmo tipo de partícula. Então, essa sistemática aqui que eu vou mostrar para vocês de partículas idênticas não são para sistemas de partículas como, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Ok? Agora, se a gente está num contexto, por exemplo, de uma molécula de hidrogênio, H2, e a gente leva em conta que na nuvem eletrônica tem 2 elétrons, a gente tem 2 partículas que são da mesma natureza, ou seja, eles têm todas as características iguais, no sentido de ter spin meio, tem a mesma massa, tem a mesma carga elétrica e por aí vai. De forma que uma coisa que é observada na mecânica quântica é que essas partículas são indistinguíveis, elas são idênticas. Não dá para a gente rotular de fato uma partícula e a outra, diferenciar uma partícula da outra. Okay? E a ideia dessa 11ª aula é exatamente fazer essa caracterização, como é que a gente descreve os nossos sistemas físicos, levando em conta que é um fato, partículas do mesmo tipo, quando elas estão na mesma região do espaço e tudo, enfim, quando elas têm uma função de onda que acaba assim, tendo um overlap, tendo uma região de interseção, a gente precisa fazer um tratamento que seja independentemente de qual partícula você está analisando, pelo fato de não dar para rotulá-las exatamente. Ok? Então a ideia dessa primeira aula vai ser exatamente introduzir esse formalismo para a gente poder tratar sistemas com mais do que uma partícula do mesmo tipo. Mas beleza, para que a gente possa consolidar 100% o que é esse contexto de partículas idênticas na mecânica quântica, vamos retroceder um pouquinho
E vamos falar do contexto de partículas idênticas do ponto de vista geral. Quando a gente vai para a mecânica clássica, a gente também consegue falar de um sistema de partículas idênticas, no sentido clássico da coisa. Então é importante, pelo menos, né, que a gente caracterize exatamente o que a gente quer dizer por partículas idênticas, no sentido descritivo geral da física, para depois deixar claro quais são as particularidades da mecânica quântica e por que a noção de partículas idênticas na mecânica quântica é diferente, tem uma conotação muito diferente, por exemplo, do que acontece na mecânica clássica. Mas beleza, então vamos lá, né? A gente diz que um sistema físico, independentemente dele ser quântico ou não, é um sistema de partículas idênticas quando, né, a gente escreve a hamiltoniana desse sistema e a hamiltoniana desse sistema é, né, igual se você troca as partículas de lugar. Ok? Então, por exemplo, imagina que você tem dois elétrons que estão, né, no caso, exercendo uma força do tipo coulombiana um no outro. Como é que seria a hamiltoniana desse sistema? Só para a gente poder, né, fazer uma exemplificação. A gente teria a hamiltoniana como sendo P1 ao quadrado sobre 2m1 mais P2 ao quadrado sobre 2m2 menos E ao quadrado dividido por R1 menos R2 em módulo. Aqui eu estou, né, levando em consideração que esse E quadrado é aquele carga do elétron ao quadrado sobre 4πε0, só para que a gente possa escrever aqui, né, enfim, a interação coulombiana de forma mais enxugada. Mas percebam que esse hamiltoniano daqui é um hamiltoniano que, se a gente troca a primeira com a segunda partícula, se a gente troca, né, 1 com 2, levando em conta que são dois elétrons, a nossa hamiltoniana não modifica. Ou seja, a nossa descrição física daquele sistema independe de quem você chama de primeira partícula e de segunda partícula. E faz bastante sentido, né? Afinal de contas, né, vamos lá, as massas dos elétrons são iguais e as cargas são iguais também. Então, se a gente for resolver esse tipo de problema, tanto faz quem é um, quem é dois. Né? O 1 e o 2 são simplesmente rótulos que a gente coloca para poder falar. Tem uma partícula e tem uma segunda partícula. Mas no que diz respeito à descrição, né, você pode trocar 1 com 2, levando em conta que são dois elétrons, que não tem nenhum problema. Tudo vai ficar igual aqui. Principalmente também porque aqui só depende da distância relativa entre eles, então realmente essa troca é completa. Agora, se você tem, por exemplo, um sistema de um próton e um elétron com esse tipo de hamiltoniano, né, aí no caso, né, que apareceria um sinal de mais, porque a carga de um é positiva e a carga do outro é negativa, né, fica evidente que se for um próton e um elétron, né, essa hamiltoniana não vai mais ser simétrica no que diz respeito à troca dessas duas partículas. Por quê? Porque próton e elétron têm massas diferentes. Se tem massas diferentes, então significa que necessariamente, né, a nossa hamiltoniana vai ser diferente. Não é simplesmente trocar um com dois que vai dar tudo certo. Certo? Um próton é muito diferente de um elétron. Certo? Então, ou seja, né, no contexto da mecânica, seja quântica, seja clássica, no contexto da física como um todo, a gente rotula um sistema como um sistema de partículas idênticas quando a gente coloca, né, quando a gente vai descrever a hamiltoniana daquele sistema, e aí a gente pode trocar as partículas, né, a ordem delas, que a nossa descrição se mantém a mesma. Agora, existe uma outra noção que vem atrelada ou não à noção de partículas idênticas, que é a noção de partículas distinguíveis. E é aí que vem a principal diferença, né, do sentido de partículas idênticas para o contexto, entre o contexto clássico e o contexto quântico. Então, né, para poder exemplificar, vamos lá. Vamos analisar, por exemplo, um sistema, né, de dois elétrons, né, que no caso, né, vão ser descritos, né, por conta desse, vão ser descritos com esse hamiltoniano, e vamos supor que esses dois elétrons eles estão indo um de encontro ao outro. Ok? Vamos supor que eles estão indo um de encontro ao outro. Eles vão ali se interagir e depois, né, dessa interação, vamos lá, depois dessa interação, eles vão mudar a sua trajetória. Então, por exemplo, um dos elétrons vai vir para cá e o outro vai vir para cá. Então, eles estão vindo aqui e depois eles vão, né, se afastar em uma direção na diagonal, né, sei lá, formando um ângulo θ com a original ou alguma coisa do tipo. Ok? No sentido clássico da coisa, como é que a gente poderia fazer essa descrição? Né? Bom, no sentido clássico, essas partículas elas vão ficar mais próximas, elas vão, né, interagir ali no ponto de vista coulombiano, e cada uma vai para uma direção diferente. Agora, essa partícula daqui de cima, ela é essa primeira partícula ou essa segunda partícula? A partícula aqui de baixo, ela é essa partícula daqui ou essa outra daqui? Classicamente falando, a gente consegue saber qual dessas partículas daqui, né, que foram espalhadas, correspondem a, né, qual delas corresponde a cada uma dessas iniciais. E a gente faz isso como? A gente faz isso rotulando cada partícula por um 1 ou por um 2,
e acompanhando a trajetória. Classicamente, sistemas, né, mecânicos, né, apresentam trajetórias. Então, por exemplo, para sair dessa situação e vir para cá, pode ter acontecido duas coisas. A primeira delas pode ser que tenha acontecido isso daqui, ó, essa partícula daqui veio para cá e essa partícula daqui veio para cá. Ok? E aí, né, enfim, a gente acabou caindo nessa situação daqui. Agora, uma outra possibilidade, né, deixa eu até copiar aqui para colocar aqui para baixo, uma outra possibilidade seria, no caso, né, na hora que elas estão interagindo, essa primeira partícula daqui da esquerda, ela vem aqui para baixo e a partícula da direita vem aqui para cima. Ok? Percebam que a situação de antes é a mesma e a situação de depois continua a mesma, no sentido de que a gente tem partículas que estão vindo e partículas que estão sendo espalhadas. Agora, para cada uma dessas situações, se a gente rotula as partículas, né, por exemplo, se eu falo que essa partícula aqui da esquerda é a partícula 1 e essa partícula aqui da direita é a partícula 2, para cada uma dessas situações que elas estão afastando, a gente tem uma configuração diferente, no sentido de que essa é a 2, essa é a 1, e na outra, essa é a 2 e essa é a 1. Ou seja, as partículas são idênticas no sentido de descrição física? Sim, porque a descrição física dessas duas partículas, né, desses dois elétrons, por exemplo, se interagindo, é uma descrição de partículas idênticas. O hamiltoniano, a interação dessas partículas, né, a física desse nosso sistema, não distingue uma partícula da outra. Elas são idênticas do ponto de vista descritivo, mas elas não são indistinguíveis. Ok? Eu consigo, no caso, saber qual que é a primeira partícula, qual que é a segunda partícula em todos os momentos. Porque, classicamente falando, existe uma trajetória que os sistemas físicos, né, descrevem. Agora, esse mesmo tipo de situação não faz sentido na mecânica quântica. Quando a gente vai analisar sistemas de partículas idênticas na mecânica quântica e levando em consideração a natureza da mecânica quântica, a gente percebe que realmente existe um problema de distinguibilidade das partículas. Vamos analisar a mesma situação, né, desses dois elétrons que estão indo um de encontro ao outro. Ok? Vamos lá. Então a gente tem aqui esse elétron que está vindo para a esquerda e esse elétron que está vindo para a direita. E vamos tentar pensar, pelo menos, um ponto de vista, né, semiclássico, né, um intermediário entre mecânica clássica e mecânica quântica, só para poder passar, né, como é que é a ideia geral da mecânica quântica, né, os princípios da mecânica quântica meio que dão um certo problema para a distinguibilidade das partículas. Vamos lá. Né, a gente sabe que partículas na mecânica quântica são descritas em termos de uma função de onda. Então vamos pensar vamos pensar cada elétron como se fosse um pacotinho de onda. Então vamos pensar que esse elétron daqui, ao invés de ser uma bolinha, porque a gente está no contexto clássico, no contexto quântico, perdão, ele vai ser como se fosse uma ondinha que está andando aqui, e esse outro é uma ondinha também que está andando. Ok? Ou seja, pense nesses caras aqui como sendo a função de onda. Ou seja, a função de onda está localizada aqui nessa região, consequentemente a partícula tem uma probabilidade não nula de ser encontrada nessas regiões onde tem a função de onda não nula. E aí, né, enfim, imagina que esses caras vão interagir, né, eles vão chegando cada vez mais próximos, a interação do tipo coulombiana, e depois, né, a gente observa exatamente a mesma coisa. Ou seja, é o mesmo problema de antes, só que agora a gente está analisando por uma perspectiva da mecânica quântica. Então, a gente tem aqui depois, né, as nossas partículas indo cada uma por uma direção diferente. Pergunta importante, né? Essa daqui de baixo, ela é a mais da esquerda ou a mais da direita? E a daqui de cima? Quando a gente analisa essa questão no ponto de vista quântico, a gente chega na conclusão de que essa pergunta não faz sentido, né? E uma forma fácil de a gente ver isso é o seguinte: na hora que esses dois elétrons forem interagir, vai chegar um momento que a função de onda deles vai meio que ficar superposta. Vai chegar um momento aqui que vai ter alguma coisa aqui no meio, uma função de onda aqui no meio, correspondente à superposição da função de onda dos dois elétrons. Agora, como nós sabemos, um sistema quântico descrito por funções de onda não tem posição bem definida. Quando a gente olha a função de onda ali resultante, né, da superposição das outras duas funções de onda, não faz sentido a gente se perguntar, né, algo como o primeiro elétron, o elétron que estava aqui mais à esquerda, ele está onde? Ele está aqui? Ele está aqui? Ele está aqui? Não faz sentido, certo? Quando a gente representa algum sistema quântico por uma função de onda, na prática, o que a gente está falando é que ele não tem posição bem definida, momento bem definido, nada bem definido. As noções são probabilísticas. Então, na prática, né, quando existe uma sobreposição das funções de onda, não faz sentido a gente se perguntar qual que é, onde é que está o primeiro elétron, onde é que está o segundo elétron. De forma que, quando esse tipo de coisa acontece, a única conclusão que a gente consegue tirar é, olha, no início tinham dois elétrons, no final a gente continua tendo dois elétrons, cada um indo para um sentido diferente. Agora, qual deles que veio aqui para baixo?
Qual deles que veio aqui para cima? Não dá para saber. Okay? A mecânica quântica nos proíbe de saber isso. Agora, sempre que a física nos proíbe de obter alguma informação de um sistema físico, significa que aquela informação não existe. E percebam, existe uma diferença grande entre nós não temos mecanismos para ter essa informação, de a física nos proíbe de ter essa informação. Por muito tempo, né, muitos físicos achavam que a mecânica quântica estava incompleta. Muitos físicos, né, acreditavam na ideia de que a natureza probabilística da mecânica quântica era, na verdade, uma consequência da gente não ter todas as informações do nosso sistema, porque teriam algumas informações que não estavam sendo acessíveis a nós, que, enfim, tinha até o nome de variáveis ocultas e tudo, mas isso era antigamente. Hoje, nós sabemos, isso é mais do que, né, provado, demonstrado em todas as formas, que a mecânica quântica é uma descrição completa no sentido de que a natureza probabilística dela é genuína, não é pela falta de conhecimento do sistema. De forma que algumas informações que a gente não consegue ter, né, com certeza na mecânica quântica são uma impossibilidade da natureza e não da nossa descrição, que poderia ser uma descrição incompleta. Então, quando eu falo que o sistema, né, que a física, né, que a mecânica quântica, no caso, nos proíbe de saber qual partícula é qual, é porque essa informação de qual partícula é qual realmente não existe no ponto de vista físico, né, claro, na mecânica quântica, porque não existem trajetórias. A gente não consegue rotular a partícula e ir acompanhando a dinâmica dela, porque na mecânica quântica essa noção não faz sentido, não existe de fato. E isso traz um desenrolar para a gente que é bem interessante, que é o seguinte, como eu comentei, no ponto de vista clássico, o nosso sistema, né, que, enfim, inicialmente eram os elétrons vindo, e depois são os elétrons, né, enfim, se afastando, né, dessa forma daqui, né, existe uma diferença evidente entre essa primeira situação e essa segunda situação. E não só existe uma diferença no ponto de vista visual, né, que as trajetórias são diferentes, mas existem diferenças mensuráveis. Se o sistema fez isso, ou se o sistema fez isso, é possível você distinguir uma situação da outra por medições. Você consegue, né, analisando o seu sistema, né, fazendo algumas medidas específicas, diferenciar se aconteceu uma situação ou se aconteceu a outra. Né? Quando a gente vai para esse contexto da mecânica quântica, você levar em consideração, por exemplo, que essa partícula daqui de baixo é a da esquerda e essa daqui de cima é a da direita, isso leva a consequências observáveis diferentes do que se você fizesse ao contrário. Então, na prática, né, quando a gente vai fazer as medições, quando a gente vai analisar os nossos sistemas realmente como um todo, não existe nenhum tipo de medida que realmente, né, consiga falar qual partícula é qual. É isso que eu quero dizer com a física não permite. Não existe nada que permita. Né? Então, enfim, é importante deixar esse adendo, porque é muito comum o estudante acabar confundindo alguma impossibilidade física real com dificuldades ou, sei lá, eventualmente alguma descrição incompleta que a gente tenha, que não é o caso aqui. Okay? Nesse sentido, é legal porque esse nosso problema daqui, ele pode ser pensado da seguinte forma, ele pode ser pensado como, na prática, daqui para cá tem duas situações possíveis. Ou é aquela primeira situação que eu tinha desenhado, essa daqui, por exemplo, ou, né, a segunda situação é essa daqui. Não somente isso, mas na prática, quando a gente vai descrever, né, a física dessa situação inicial para essa situação final, a descrição física ela leva em conta que essas duas situações elas meio que são levadas em conta no ponto de vista de superposição. Então, por exemplo, da mesma forma que quando a gente fala, por exemplo, que o estado de algum elétron é, sei lá, mais, menos. Okay? Ou seja, 50% de chance de estar no estado mais, 50% de chance de estar no estado menos. Na prática, quando a gente vai fazer a descrição dessas descrições quânticas, desses, né, enfim, de partículas idênticas, na prática, as probabilidades desse tipo de situação inicial para esse tipo de situação final é análogo, né, só que trocando, por exemplo, pode ter acontecido essa primeira situação ou pode ter acontecido essa primeira situação. Okay? De forma que realmente a indistinguibilidade ela acaba morando, inclusive, nesse tipo de aspecto, né, acabando aparecendo o peso dos dois, né, enfim, das possibilidades de caminho, de trajetórias possíveis do ponto de vista clássico, quando a gente vai para o contexto quântico. Então, é como se, ok? E o é como se é muito importante colocar muito entre aspas, porque eu tenho muitas críticas, inclusive, não só eu, mas muitos físicos têm muitas críticas quanto a essa forma de descrever, mas é como se acontecesse essas duas coisas simultaneamente, ok? É como se, só para vocês não levarem a ferro e fogo. Agora, como é que a gente faz essa descrição? A probabilidade total de alguma coisa daqui para cá.
é a probabilidade do primeiro caminho mais a probabilidade do segundo caminho, sendo, por exemplo, o vermelho o primeiro e o verde o segundo, ou seja, a probabilidade total é simplesmente a soma das probabilidades, ou então, na hora que a gente vai analisar esse tipo de sistema, o que a gente tem que somar, na verdade, não são as probabilidades, e sim as amplitudes de probabilidade. De forma que a probabilidade total vai ser, sei lá, né, soma as amplitudes e depois você tira o módulo ao quadrado para poder pegar a probabilidade. Como é que a gente faz para analisar esse tipo de sistema quântico que não pode distinguir uma partícula da outra, né? É isso que a gente vai ver ao longo dessa nossa 11ª aula. A ideia aqui é montar uma descrição quântica, né, de um sistema com mais de uma partícula, que, no caso, né, leva em conta a indistinguibilidade das partículas. Ok? E aí, no caso, né, enfim, essa aula foi só para, né, dar meio que uma motivação e, enfim, né, passar um pouco a ideia de qual é o problema que a gente vai ter que resolver. Com isso, vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês no próximo para a gente continuar essa nossa descrição de partículas idênticas na mecânica quântica.